tá bom, gente. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Michel, que é um jovem professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva daqui do Biociências da USP. Ele é graduado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco, fez o doutorado aqui no IB, né, no programa de Biologia Genética, sob orientação da professora Maiana Zates, e o tema do doutorado dele foi a importância dos estudos populacionais, né, genômicos nos idosos saudáveis, né? Então, Michel é de uma geração de geneticistas que já se forma muito voltado para assuntos como a genômica, a bioinformática, a farmacogenômica, e o Michel também é muito interessado nos desdobramentos de cunho ético que essa nova ciência da genômica está trazendo para nós. Então, o Michel, entre outras, tive o prazer, além de trabalhar com ele em disciplina já como professor, mas eu tenho orgulho que o Michel foi estagiário do programa de aperfeiçoamento de ensino, né, da gente nas disciplinas do Departamento de Biologia Molecular para o curso fundamental e para o bacharelado. Então, é muito bom você acompanhar uma pessoa como estudante, como estagiário e vê-lo se tornar docente aqui da nossa universidade. Então, eu deixo o professor Michel com vocês agora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, muito pelas palavras. A professora Regina me ensinou muito, não só da genética, mas do ensino, né? Eu acho que isso faz muita diferença. A verdade é que eu tenho muito orgulho de fazer parte do time aqui do departamento. Antes da gente começar, a gente estava reclamando que falta mais colegas para dividir todas as demandas, né? O nosso departamento ele tem esse papel meio central em várias disciplinas de genética, de biologia molecular, de cursos, né, do ciclo básico de vários cursos. E eu fico também muito feliz pelo convite do João, da professora Cida, por essa disciplina, na verdade, que é tão importante. A bioética, ela veio como um problema natural junto com as questões da genômica. Quer dizer, a bioética é muito anterior e não tem uma ligação só com a genômica, mas a genômica ela traz um monte de problemas que a bioética trata de uma vez só. E a minha ideia hoje aqui é conversar um pouco sobre isso. Eu só queria fazer uma pergunta, talvez para a turma, para os professores. Todos aqui são da bio? Eu sei que eu estou reconhecendo alguns nomes. Então, 50% dos alunos, mais ou menos, são de graduação. Uma boa parte são profissionais graduados e a gente tem gente de todas as áreas das biológicas e saúde aqui. Tá, legal. Então eu não preciso fazer aquela mega introdução sobre genômica em si. Acho que essa parte a maioria já viu. Eu tenho os slides básicos aqui, mas eu vou trazer então dessa forma, e eu acho que faz sentido também no contexto da nossa fala sobre a importância da bioética. O João me pediu um título, né, e eu lembrei que a gente, na verdade, trabalhou juntos com 2 títulos. Em outras discussões, em outras conversas, a gente falava muito sobre de quem é o seu genoma, que é, na prática, a nossa tentativa para esse foco em bioética de responder. Então, tudo meio que volta a essa ideia da informação genética como algo, como um objeto que é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, né? Sendo todos de uma mesma espécie, alguns de uma mesma origem populacional ou de combinações de várias origens, a gente fala, na verdade, um problema que é individual e coletivo ao mesmo tempo. E aí depois eu mandei esse título mais formal, assim, Implicações Bioéticas em Genômica Humana, porque é daí que eu vou ficar e não vou sair. Aproveito também para dizer que no meio vocês podem falar, não tenho nenhum tipo de objeção a formalidade aqui, tá? E aí, dentro desse aspecto, né, que a professora Regina comentou, eu acho que cabe a nós, e aí eu não vou só colocar nós, corpo docente, mas nós, acadêmicos que se interessam por biologia, que se interessam por genética, a
um dos papéis fundamentais para a proteção, né? Então, se a gente fala em bioética, segurança de dados, em proteção, que eu chamo que é a camada mais basal, mais importante, que é a educação. Então, a gente tem que, de alguma maneira, transmitir para todos, para a população geral, que vocês vão ver, agora está bombardeada por produtos e serviços na área de genética, na área de biotecnologia, com informação, porque com informação tudo fica mais fácil, você não tem risco de ser enganado, você não tem risco de ser, de alguma maneira, perder o controle sobre aquele seu dado ou mesmo sofrer algum tipo de mau uso daquele seu dado. Então, esses primeiros slides, por isso que eu perguntei de que curso que vocês são, eles são já um resumo do resumo de uma analogia que eu faço da genética, do genoma, da informação genética com algo mais palpável, como, por exemplo, uma coleção de livros de receitas. Né? Então, o que tem numa coleção de livros de receitas? Você tem livros, né? Aqui não tem tantas coleções assim, mas a Dona Benta eu acho que era um bom exemplo. Cada livro, né, tenta de alguma maneira agrupar ali um conjunto de receitas. Né? Uma receita, por exemplo, aqui no livro 2, pode ser uma receita de bolo de chocolate. E o mais interessante é que nessa analogia que eu fui elaborando, né, eu não criei ela sozinho, mas eu fui elaborando nos últimos anos, uma receita de um bolo não é um bolo. Todo mundo concorda, a receita de um bolo é um papel com informação lá no meio. O bolo, né, seria esse produto do gene. Então pode ser uma proteína, por exemplo, uma enzima, ou um RNA funcional, ou mesmo, né, na definição de gene, que é uma discussão enorme da nossa área há tantas décadas, pode ser uma região importante do genoma que sequer é transcrita, né, em RNA. Mas esse é o produto. A informação em si está lá guardada e ela tem uma certa variabilidade embutida nela. Então, o bolo de chocolate, você tem a receita da sua avó, tem a receita da avó do seu amigo, que é a melhor às vezes. Ou tem a receita que você comeu num restaurante no Vietnã. E a gente sabe, muito difícil encontrar 2 bolos de chocolate que são idênticos. Todas essas instruções dentro da receita, né, a receita do bolo, que é a nossa analogia para um gene, todas essas informações elas podem ser intercambiáveis sem nenhum prejuízo necessariamente. É uma variabilidade, digamos assim, neutra, do sentido biológico da coisa. E só lembrando, né, você aqui, pensando aqui que você é um homem, né, filho de um pai e de uma mãe, você tem, na verdade, 2 conjuntos, um conjunto que veio do seu pai e um conjunto que veio da sua mãe. Então, e o seu pai tinha um conjunto que veio da mãe dele, do pai dele, e assim sucessivamente. É importante dizer que são 2 conjuntos, de fato, porque você herda, na verdade, um conjunto genômico do seu pai e um conjunto genômico da sua mãe, com todas as características, né, que tinham ali de peculiaridades de cada uma daquelas receitas. Na hora de fazer a Xerox também tem a chance de ter uma mudança também em algumas receitas, né, que é a tal da mutação. O evento da mutação ele acontece ali em alguns momentos. Mas o fato é que se o seu resultado é, sei lá, um banquete, né, você quer fazer um monte de coisas naquele jantar, tudo tem que sair mais ou menos bem. Então, o bolo de chocolate pode ter 3 ou 4 colheres de cacau, mas ele não pode ter 500 colheres de cacau, que ele não vai nem funcionar com o bolo. Então, essa pequena variabilidade, né, inócua, ou digamos assim, pouco efetiva, digamos assim, no resultado final, ela é muito útil para a gente fazer análises genômicas populacionais. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso e também que tipo de coisa que é oferecida hoje em dia como serviço e quais são as implicações delas por aí. Essa introdução básica, né, eu acho que é legal cada um de nós criar analogias e criar uma forma de contar, porque
entre nós aqui, que estamos com acesso à universidade, a professores, a livros, a analogia ela já nem funciona mais. A gente precisa saber, de fato, do que se trata. A gente precisa saber que o genoma, na verdade, né, que é essa coleção de livros e receitas, são filamentos longos de DNA enrolados com proteínas lá em cromossomos, e a brincadeira do livro o livro é o cromossomo, porque você tem vários genes lá dentro. E eles não são transmitidos independentemente, você não passa uma receita independentemente, você passa um livro. Tem aquelas misturas lá, pega uma receita de um, do outro, você recombina, né, na hora da meiose, mas o fato é que você tem esse tipo de transmissão. E do nosso lado, a gente também sabe que as variantes genéticas, né, que são essas pequenas diferenças, elas podem ter, por exemplo, tamanhos diferentes. Você pode ter uma deleção grande, uma duplicação grande, e tudo isso vai influenciar no nosso genoma. Do ponto de vista da pesquisa, existe, acho que o projeto Genoma Humano, lá no ano 2000, deixou isso muito claro. A gente pegou um conjunto de livros e abriu naquela época. Dali para frente, e muito antes disso, para alguns genes, né, muito especiais, que participam de algumas doenças, mas dali para frente, né, o desafio do século, ou talvez dos séculos que por aí vem, é entender qual é a função daquela receita e como é que o genoma funciona para fazer aquela receita dar certo, aquela receita funcionar. Então, muito se falou na época do projeto Genoma Humano, que diz assim, bom, qual que é o impacto então desse projeto? O impacto dele é, inicialmente, a gente ter uma referência. Agora é muito mais fácil sequenciar qualquer pessoa aqui e comparar com a referência, porque antes disso, você estava perdido no mar de DNA, sem qualquer tipo de informação mais relevante. Dava um trabalho danado pegar cada pedaço de DNA e dizer qual é a posição dele relativa um ao outro, por exemplo, no genoma. Essa parte, pelo menos, está bastante avançada. Para quem viu, há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, saiu uma notícia assim, o genoma humano foi sequenciado por completo. Ora, mas que completo é esse? Eu vi essa notícia em 2003, o que veio de novo? Gente, para vocês terem uma ideia, o projeto Genoma de 2003 sequenciou boa parte do genoma, mas tem umas partes bem difíceis aqui do genoma de serem sequenciados, né? A pontinha, aqui o centrômero, o telômero, regiões repetitivas, que somente em 2021, graças a novas tecnologias, também graças ao barateamento do sequenciamento, é que a gente pôde montar. E pasmem, né, esse genoma sequenciado de telômero a telômero, né, que foi esse projeto concluído esse ano, ele mostrou que a gente tem pedaços do genoma que tem coisas que parecem genes. Então, novas receitas que já estavam conosco há gerações e muito provavelmente há linhagens ainda não humanas, a gente estava com esses pedaços que não estavam sequenciados ainda. Então, é tão interessante ver que na genômica ela não tem fim, né? Você vai sempre se aprofundando mais e mais. E também foi importante, né? E quem perguntar para vocês sobre essa notícia nova, é bom saber responder, porque, né, a TV veio falar assim, nossa, o genoma humano foi sequenciado, aí eu tive que explicar, né? O genoma humano havia sido sequenciado, mas nem todo. Tem regiões que eram muito, muito difíceis e que, graças a essas técnicas, a gente pode desvendar. Então, estamos num momento intermediário em que algumas coisas já são muito bem estabelecidas e outras, principalmente a função dos genes, a função dessas alterações, né, que a gente encontra no genoma, elas são ainda objeto de pesquisa intensa em grupos de pesquisa mundo afora. Né? E aí, uma das coisas mais interessantes é o que aconteceu, né, aqui no meio do caminho. Nesses 20 anos, né, quem conhece a lei de Moore? Né? A lei de Moore é uma lei uma máxima da
computação que fala assim, olha, a cada 2 anos, temos notado, desde os anos 80, que a cada 2 anos você é capaz de dobrar a capacidade computacional e baratear metade o custo computacional. É mais ou menos assim essa lei. Então isso já é uma lei exponencial. Se vocês podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, isso aqui está por ordens de grandeza. O que raios aconteceu em 2007, 2008, que o genoma começou a despencar para além dessa taxa exponencial de queda de preço? O que fez com que o genoma, e aí tem outro detalhe interessante do mercado, né? O genoma bateu aqui no $1.000 e meio que está parando assim no $1.000. Ele era $100 milhões há 20 anos. O que aconteceu aqui foi exatamente esse salto tecnológico das tecnologias de sequenciamento. Então, antes a gente fazia de pedaço em pedaço, não era nem de receita em receita, né? Se a receita tem, vamos pensar assim, 10 mil linhas, a gente só conseguia ler uma linha por vez. Uma linha por vez. Então era muito trabalho de formiguinha, por isso que demorou, por isso que foi caro. Agora, com o NGS, né, o sequenciamento de nova geração, que a professora Regina comentou, né, eu aprendi sobre NGS na minha graduação, mas era algo ainda meio etéreo. Eu tive a oportunidade de entrar na minha pós-graduação e rapidamente confrontar com essa nova tecnologia na prática da pesquisa e também na prática clínica, porque aqui a gente está falando de algo que pode sair da pesquisa para a clínica. Um comentário, né? Por que parou em $1.000 ou perto de $1.000? Aparentemente, né, no mercado da saúde, no mercado de tecnologias de saúde, quando você chega num certo valor que é aceitável de se pagar, para que você vai baixar mais, né? Então temos plenas condições de ter reduções ainda maiores nesse custo do genoma. Mas se chegou num valor ali que todo mundo aceita fazer uma ressonância por R$2.000, R$3.000, se o genoma está nesse custo, é um custo aceito pela saúde. Então, antes a gente estava vindo por demanda e tecnologia, agora a gente parou por mercado. O que é algo em si interessante se discutir. Né? Mas como eu falei, né, isso daqui é uma outra analogia que eu faço, né, o genoma de referência é a foto da caixa. É muito mais fácil a gente montar um quebra-cabeça, a caixa do quebra-cabeça. É muito mais fácil a gente montar um quebra-cabeça olhando para a foto na caixa. Se a gente não tivesse feito o projeto de genoma humano, cada quebra-cabeças que viria, ele viria com as pecinhas soltas e a gente precisaria comparar uma com a outra sempre, todas as vezes, e isso era absurdamente ineficiente. A brincadeira que aconteceu é que descobriram, na verdade, que tinha todo um outro céu azul aqui, uma montanha, que era difícil de montar e agora conseguiram montar. E a analogia é boa, porque assim, tem regiões repetitivas do genoma. Então, o azulzinho daqui do céu é muito difícil. Você precisa ter alguma pista lá no meio para ajudar. Dica de área de estudos. Então, a tecnologia está avançando para ter um quebra-cabeças de peças maiores. A gente conseguir sequenciar o genoma cortando o DNA em peças maiores. Isso provavelmente vai ser a próxima revolução, né? Que já está sendo usada, foi utilizada para esse projeto de telômero a telômero, mas que ainda tem uma certa evolução de qualidade aí para ser, de fato, espalhado. Um outro detalhe que eu acho que vale a pena comentar aqui, o genoma de referência desse projeto, ele foi feito em cima de algumas pessoas. Essas pessoas residiam, né, no Nordeste dos Estados Unidos, que era onde se concentrava boa parte dos laboratórios envolvidos. Então essas pessoas elas eram de uma certa ancestralidade, que, não obstante, se tornou, né, a população-alvo mais frequentemente sequenciada no mundo, que são os europeus e os descendentes de europeus que vivem nos Estados Unidos. E isso significa que a diversidade genética
incluindo pedacinhos que não estavam presentes no genoma de referência. Não porque eram difíceis, mas porque eram de outras populações, simplesmente, continuassem, né, sem serem investigados. O nosso trabalho aqui no genoma dos idosos de São Paulo mostrou que, de fato, tem 60 milhões de letrinhas, 60 milhões de bases nitrogenadas que não alinhavam com nada da referência. E agora vai ser muito bom ver quantas delas foram cobertas por esse projeto novo. E eu tenho um palpite que são poucas, que a maioria vai estar em regiões ainda que não são europeias, ainda que não sejam tão difíceis de serem sequenciadas. Então, veja que a ancestralidade começa a tomar um papel aqui essencial em estrutura genômica também, que é algo interessante. E aí, por que a gente está falando tudo isso? A gente está falando de variabilidade genética populacional. Por que há essas diferenças, né, que são tanto individuais quanto coletivamente compartilhados? Eu acho que tem esse tipo de mapa, todo mundo já deve ter visto, mas tem um detalhe que eu não vejo tantas pessoas falarem, e mais uma vez cabe a nós aqui traduzir um pouco para a linguagem mais acessível geral, que é o seguinte: todo mundo aqui sabe que a espécie humana surgiu na África, no continente africano, a depender da definição, né, de qual táxon você está falando, do gênero Homo, do Homo sapiens, etc. A gente pode voltar ali 2 milhões de anos, ou 500 mil anos, ou 300 mil anos, e se espalharam no continente africano, né, em áreas diversas, mas que grupos foram migrando para fora do continente africano, em pelo menos 3 grandes eventos migracionais, que são, né, detectados em vários tipos de evidência genética, mas também evidência em ossos, em artefatos e em várias outras áreas do conhecimento humano que reforçam essa evidência de 3 migrações. Deve ter sido muito mais de 3, a gente só é capaz de pelo menos identificar as 3. O que eu ia falar que não é muito falado é assim, não foi um censo do continente africano que foi recrutado para migrar. Foram grupos ali que estavam perto, com um número populacional razoável e muita força de vontade, que começaram a migrar para fora. Não há necessariamente uma representatividade de quem saiu. E isso provoca uma coisa muito interessante da genética, que é efeitos evolutivos populacionais decorrentes desse tipo de dinâmica, né? Dinâmica demográfica e dinâmica populacional. Se só um subconjunto só um subconjunto da variabilidade existente até então na espécie humana foi levado. E uma vez que você tem essas migrações acontecendo, você tem eventos de isolamento, eventos de sucessos e insucessos para aquelas populações, e você vai moldando diferenças genéticas em relação entre as populações que saem e principalmente entre as populações que saíram e as populações que ficaram na África, né? E isso aconteceu várias vezes. A mesma coisa com o grupo de asiáticos, foi um pequeno grupo que saiu e atravessou o Estreito de Bering, há algo em torno de 20 mil anos. Isso aqui foi possível de ser medido até agora. Também devem ter sido várias migrações, mas o nosso foco é que chegaram até a América do Sul, né, o último grande continente a ser ocupado pela espécie humana, e que milhares de anos depois foi o berço desse evento extremamente conhecido por nós, violento, mas que, ainda que violento é o nosso passado, se tornou o que a gente chama de Brasil, com a chegada dos europeus, que passaram a colonizar o Brasil, encontrando ali várias populações nativo-americanas, né, descendentes desses migrantes aqui, e que, não bastasse isso,
implementaram o sistema econômico vigente por essa colônia na época, que era a escravidão, trazendo ali da África à força vários indivíduos, vários africanos para o Brasil. Africanos de onde? De vários lugares também. Então a gente tem aqui no Brasil uma espécie de reencontro desses genomas. Agora, passados milhares de anos, centenas de gerações, aumentando e diminuindo a frequência daquelas variantes genéticas neutras, surgindo variantes genéticas que não eram tão neutras assim, que deram alguma vantagem em algum momento, alguma desvantagem em outro, e assim sucessivamente, e agora se reunindo aqui no Brasil. E desde o início da colonização houve miscigenação, né? Tem trabalhos de 20 anos, e mais recentemente um trabalho do ano passado, de colegas aqui do nosso instituto, da Lígia e da Tabita, mostrando que, de fato, essa miscigenação, ela recapitula o que a gente já sabia da história do país, por exemplo, né, de cromossomo Y ser mais europeu, cromossomo e a mitocôndria, o DNA mitocondrial, que é matrilinear, sendo quase que um tripartite entre europeu, africano e nativo americano, demonstrando que houve, né, cruzamentos preferenciais, provavelmente decorrentes dessa estrutura social de um grupo subjugar outros, que é a história violenta do nosso país, né? Então, a partir desse tipo de informação, então, hoje em dia a gente consegue ver, né, o mundo está globalizado, mas ainda não deu tempo de ter uma única estrutura populacional da nossa espécie, como houve em algum momento bem no início da espécie humana na África. Todos esses padrões de isolamento, de migração, fazem com que algumas variantes tenham frequências moduladas, né? Então você aumenta de frequência, diminui de frequência, e também variantes genéticas raras, que são exclusivas de grupos populacionais, porque eles estavam isolados, e você tem, então, esse surgimento ali de variantes novas que vão se manter exclusivas, né, de uma população ou de outra, né? Isso aqui já está, como sempre, desatualizado, né? O DBSNP, que é o grande catálogo de variantes genéticas, está com quase 1 bi variantes catalogadas, ou seja, todo mundo que é sequenciado no mundo deveria eventualmente cair nesse catálogo gigante para a gente medir o número dessas variantes catalogadas. Mas, se você pega qualquer pessoa e sequencia, comparando com aquele genoma de referência que foi concluído em 2003 e evoluiu, né, desde então com a tecnologia, você vai encontrar, em média, 5 milhões de variantes por pessoa. Em média, porque se você pegar o irmão do cara que foi referência, vai dar muito menos. Mas se você pegar uma pessoa muito diferente, de uma outra origem distante, você tende a encontrar mais variantes. O número de variantes ele é sempre relativo, né? Uma pessoa a outra. E aí a gente vai ver, então, tudo bem, 5 milhões. Quanto é 5 milhões diante de todas as letras da nossa coleção, do nosso genoma? É muito menos de 1%. A gente fala em 0,08%. Então, tudo que a gente vê de variação genética entre duas pessoas em média, algo muito pequeno do genoma. O genoma ele é muito parecido entre todos. Só que são nessas variantes que residem não só as diferentes funções, né, dos produtos gênicos, mas também a nossa mera capacidade de detectar essas funções. Eu brinco que o trabalho do geneticista é um pouco diferente do trabalho do médico nesse sentido. O médico ele vai olhar a média, né, o que acontece na maioria dos casos, acometidos por um determinado sintoma, acometidos por... O geneticista ele vai olhar as diferenças, a gente quer ver a distribuição, as pontas, o que é diferente. A gente só consegue
estudar a genética a partir das diferenças. E falar de diferenças, né? E falar de diferenças significa falar, por exemplo, de diferenças nas nossas características. E tem um conjunto de características muito específico que causa dor, sofrimento, algum tipo de incapacidade, que a gente chama de doença. Então, doença, né, ou condição de saúde, ou qualquer tipo de termo que você use, nada mais é do que uma diferença, né, esperada de qualquer tipo de população, mas que ela avançou em algum tipo de incapacidade, de dor, de sofrimento, de dificuldade de manter a homeostase naquele sentido. E por que eu digo que ultrapassou? Porque a definição de doença também é muito relativa. Né? Eu sou míope e astigmata. E isso era algo muito deletério há não muito tempo, talvez 200, 300 anos. Eu não sei quantas pessoas tinham a capacidade de comprar uma lente corretiva. Hoje em dia a gente não fala que um míope é um doente, né? Ninguém fala deficiente visual. Não, existem deficiências visuais que nessa escala de dificuldades e de incapacidades elas se colocam num outro patamar. E é por isso que é importante dizer sobre essas características. Dito isso, né, a gente observa, por exemplo, né, isso é talvez uma das grandes contribuições do nosso instituto dos pesquisadores do nosso instituto para a ciência no mundo. Existem doenças que são muito graves e que acometem famílias, né? Então as famílias, elas... eu vou voltar um slide daqui a pouco, só vou terminar esse ponto para a gente... As famílias, elas têm uma coisa diferente dessa população grande que a gente está vendo, porque elas têm compartilhamento de DNA entre si, por conta de meioses, né? A relação entre filhos e pais, sobrinhos, avô, avó, neto, primo, ela, na verdade, é circunscrita naquela história daquela família, que já vem com variantes da linhagem, variantes da população e variantes que estão em todas as populações. E lembra que eu falei que você tem uma chance, na hora de copiar, de incidir uma mutação? Às vezes essa mutação é muito grave. Na nossa analogia, eu falo que você adicionou um zero lá na temperatura do forno para fazer o bolo e você queimou o bolo. Você acabou com aquele produto gênico que ele pode ser muito importante para o desenvolvimento de alguma doença. A Mariana perguntou sobre a importância de sequenciar a pessoa com doença rara. É nesse ponto que a gente vai chegar. Para esse tipo de doença rara que acomete famílias, já existem protocolos absolutamente integrados na rotina médica, né, na medicina diagnóstica, na medicina de apoio ao diagnóstico, que é o sequenciamento. E só um detalhe do Giovanni, sim, existem 700 milhões de SNPs conhecidos no mundo, em vários projetos. Tá? É como se fosse uma lista acumulativa de tudo que já foi visto. Quando a gente sequencia uma pessoa em média e compara ela com a referência, a gente tem 5 milhões de pontos no genoma que são diferentes para essa referência. Todos nós temos alguma coisa nesses 700 milhões de pontos do genoma. Mas quando comparamos com a referência, temos em média menos do que 700 milhões em relação a essa referência. Por enquanto, não encontramos nenhum humano que tenha 700 milhões de diferenças com a referência. Talvez a gente até não consiga chamar de humano nesse sentido. Mas é uma boa pergunta. São números, muitas dimensões diferentes. Mas como eu estava dizendo, então para esse tipo de situação em que você encontra na família uma segregação de uma doença, né, claramente andando junto com o padrão de transmissão de pai para filho, para neto,
para sobrinho, para primo, a gente consegue hoje em dia anotar, né? Anotar as condições clínicas, compará-las com bancos de dados públicos internacionais que você já teve a descrição dessa doença, né, ligada a uma região particular do genoma, por exemplo, um gene, uma receita de um gene, comparar, né, com esse genoma e usando vários tipos de evidências biológicas, lógicas, epidemiológicas, baseadas em, por exemplo, a frequência daquela variante em relação ao genoma, ajudar no diagnóstico de uma doença rara. Eu não queria entrar em muitos detalhes disso aqui, mas é basicamente isso. Se alguns casos, para alguns casos que são claramente transmitidos de maneira mendeliana, né, naquela família, você tem compartilhamento de DNA dessa receita defeituosa, num certo padrão, pode ser dominante, recessivo, ligado ao X, dependendo de onde estiver no genoma, você já consegue, hoje em dia, tentar consultar um monte de bancos de dados que falaram assim, a gente sabe que esse gene está associado a essa doença quando ele tem uma alteração grave desse tipo. E a gente já tenta, na clínica, identificar isso. Para algumas doenças, isso é muito eficiente. Para outras doenças, isso é menos eficiente. Né? Aqui está até um pouco sobre essa eficiência. O número de genes que a gente investiga ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se você está sequenciando um genoma humano completo, vai te permitir olhar todos os genes. Você vai ter um monte de variantes em todos os genes, algumas delas que podem ser causadoras daquela doença. Isso daqui está um pouco ruim porque uma figura ficou em cima da outra. Deixa eu fazer só um adendo aqui, e aí eu mantenho só esses slides. Então, algumas doenças, isso aqui eu acho que é legal falar, elas são causadas por um único gene, que quando alterado, né, de uma forma muito grave, né, aquela coisa do forno a 800 graus, né, a 1800 graus, não 180 graus, que vai causar um estrago, você tem como identificar mais facilmente essa mutação e ajudar no diagnóstico daquela criança, por exemplo, afetada. Mas existem outras doenças que elas são causadas por mais de um gene. Então, a professora Regina deve ter contado em algum momento para vocês na disciplina, ela estuda, dentre várias coisas que ela estuda deficiência auditiva, né? Famílias afetadas por algum tipo de surdez. E eu posso estar errado, mas são dezenas, né, Regina, de genes. Já chegou em mais de 100? 130, ou pelo menos. Tem 130 genes que já foram identificados com alterações graves, segregando em famílias e causando doenças. E aí, graças a essa tecnologia de sequenciar genomas inteiros, ou exomas inteiros, ou painéis grandes com muitos genes, a gente não precisa necessariamente, no primeiro momento, sair com aquele candidato, né, direto, causador, né, um gene candidato, causador daquela, quando mutado, causador daquela doença. A gente pode fazer um painel, ou um exoma. E aí isso vai te ajudar a identificar. Ainda assim, são doenças, como a Mariana comentou, doenças raras. Doenças raras em que a mutação causadora da doença, ela é longe de ser neutra. Ela é uma mutação que ela é tão grande, em efeito, que ela é suficiente para ser causadora da doença. Só olhando aquela variante, consigo predizer com sucesso se o indivíduo está ou não num alto risco de desenvolver a doença. É o que a gente chama de padrão monogênico. Tudo isso falado,
a gente tem toda uma outra gama de doenças que são doenças não raras, logo são doenças prevalentes, como hipertensão, doença arterial coronariana, doença de Alzheimer, vários tipos de câncer, que você observa, né, muito prevalentemente nas famílias, não só nas famílias, mas nas populações. Em qualquer população você vai ter doenças prevalentes e não são explicadas por mutações em um gene só. E esse é um dos maiores desafios atualmente da genética, que tudo bem, e que combinações são essas que causam essas doenças comuns, que 30% da população tem, 40%. Para você ter uma ideia, em idosos, eu tomei um susto quando eu vi nossa prevalência, hipertensão tem uma prevalência de 60% a partir dos 60 anos. Diabetes de 20%. Então é isso, você está olhando 10 pessoas, 6 vão ser acometidas por aquela condição. Eliane, os painéis de predisposição, eles são exatamente o grande foco que a gente está falando agora. Como que a gente pode, né, caminhar para o mesmo tipo de diagnóstico, que nem é 100% ainda das doenças monogênicas. Ele é um diagnóstico bem certeiro quando você identifica, né, uma família afetada, etc. Mas ainda assim a gente às vezes não encontra a causa. Como que a gente pode agora fazer algo semelhante para uma pessoa afetada por uma doença comum, né? Eu sou pré-hipertenso há 5 anos e não fiz teste genético para isso, porque não existe um teste genético para isso, né? A gente faz um diagnóstico clínico e bola para frente, toma remédio, faz exercício e muitas coisas mais difíceis ainda para tentar tratar. Mas há um interesse evidente da medicina, do mercado da saúde em tentar identificar as pessoas que têm risco aumentado para essas doenças. Então, a gente está passando do que a gente já pode saber com o genoma, né, desses diagnósticos, para algo que a gente quer saber. Antes disso, precisamos só definir uma coisa. Todos esses testes aqui que eu mostrei, eles são testes genéticos e diagnóstico de doença. Então, você tem um encaminhamento por uma equipe médica. Você tem equipes multidisciplinares que vão atender aquela criança que nasceu com alguma condição grave, rara. Você vai encaminhar para um teste específico. Olha, solicito exame de apoio diagnóstico por NGS no painel de surdez, porque eu tenho uma hipótese de que essa surdez seja genética, hereditária, né, mendeliana, monogênica, e aí passa a lista de 130 genes da Regina, e assim, dá uma olhadinha em todos, vê se encontra uma mutação grave, patogênica, que explique isso. A outra contrapartida são os testes diretos ao consumidor, que a gente tem visto aqui no Brasil entrando com tudo, mas já tem uns 15 anos que são vendidos nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eu passei para vocês um artigo sobre o 23andMe, né? O professor João deve ter colocado lá no Moodle, que conta sobre esse mercado, o mercado dos testes genéticos DTC, diretos ao consumidor, que tem esse lado lúdico da ancestralidade, graças àquelas variantes que se espalham na população, está no Drive. Não no Moodle, está no Drive. O artigo sobre o 23andMe, que foi uma pioneira nesse tipo de teste direto ao consumidor. Eles estão vendendo há muito tempo esse tipo de análise, que é de ancestralidade, que é super interessante, que permite dizer, essa é a minha, bem sem graça, que permite dizer que a gente tem várias origens, né? No meu caso, eu sou meio judeu da Europa, né? Do parte da minha mãe, e meio não judeu da Europa também. Não tem graça nenhuma. Todo mundo
da Europa. Eu estava esperando ser mais como a maioria dos brasileiros são, que é ter um pouquinho de Europa, um pouquinho de África, um pouquinho nativo americano, aqui em São Paulo um pouquinho ou muitinho de asiático, e isso seria muito divertido, não foi o caso. Mas essas empresas começaram a vender diretamente ao consumidor, sem passar por um médico. Você vai lá no site, fala, eu quero fazer um teste de ancestralidade, e chega em casa o kit. Você coleta e aí chega esse tipo de informação super divertida, que é da ancestralidade. E aí existe todo um impacto social desse tipo de produto num país como o Brasil, em que você teve aquela história violenta que eu contei, né, que todo mundo sabe, e que muita gente não sabe a sua origem, a sua ancestralidade, porque houve um movimento de apagamento, né, de negação desse tipo de passado, de abdução de africanos de várias regiões da África, do leste da África, do oeste da África, principalmente do oeste da África, mas do leste também, da região de Moçambique, que foram abduzidos de seus lugares de origem, das suas casas, para serem escravos no Brasil. E aí você tem esse apelo enorme para o teste de ancestralidade por aqui. Professora Cida, a gente vai falar exatamente do próximo passo, que é esse tipo de dado aqui nas mãos erradas. Pode gerar preconceito também, o risco aumentado, sim. Eliane, a coisa de saúde ela é muito, que a gente chama vocês viram ontem com a Renata, provavelmente, sensível, porque a gente tem muita informação ali da saúde. Eu queria trazer, na verdade, a fachada dos produtos de ancestralidade, porque eles têm um apelo de curiosidades legítimo e muito interessante, e do ponto de vista de pesquisa também. A ancestralidade é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz comparação entre grupos, por exemplo. Mas esse outro lado eu já vou abrir. Falta de diversidade não poderia ser também porque faltam variantes latino-americanas. Sim, esse é um outro detalhe. O quão bem, né, um brasileiro miscigenado, né, um miscigenado bem comum no Brasil, que é o miscigenado com 3 populações, que é europeu, africano e nativo-americano, já tem esse problema. É difícil dizer o quanto é de certeza que você tem daquela ancestralidade pela falta de dados. Mas ainda assim, a gente está aqui num ponto agora de divisão. Tudo isso é possível ser feito. O que agora está acontecendo com os dados genéticos? Só mais um detalhe que eu tinha esquecido desse slide, saber o risco de doenças raras, doenças graves, já pode ser usado para políticas públicas, por exemplo, de saúde, né? Esse daqui é um gráfico de um cálculo feito na Austrália, que basicamente conta assim, quanto custa a gente ter o dado sorteado, né? As pessoas sem informação correndo o risco de ter doença genética, versus a gente fazer um teste em casais que desejam ter filhos e saber o risco que eles têm individualmente de ter uma doença, por exemplo, como atrofia muscular espinhal, né, AME, ou câncer de mama hereditário, etc. A resposta é assim, tudo que está abaixo dessa curva vale a pena. Se existisse um teste só que visse tudo, vale muito a pena. Só pelas doenças raras já vale a pena estudar as populações, fazer screening, fazer aconselhamento genético com todos os casais que se encontrar a mutação e prover eles com informação para, por exemplo, fazer um diagnóstico pré-implantacional na escolha de embrião, ou adotar, ou, eventualmente, arranjar doadores de óvulo ou de esperma para reduzir aquele risco que eles já sabem como casal ter elevados. Tudo bem? Então, tudo isso aqui é possível. Teste genético direto ao consumidor, teste genético para fazer screening populacional, teste genético para fazer diagnóstico de doenças raras. Tem mais um detalhe que é o seguinte,
quem faz esse tipo de teste e é muito interessado em genealogia, geralmente pega o teste e fala assim, agora eu vou fazer com outra empresa para eu procurar mais parentes. Eu vou fazer com outra empresa e procurar matches, né, que são pessoas que fizeram também o teste e que quiseram eventualmente compartilhar. E aí, graças a isso, utilizaram o GetMatch, que é uma dessas repositórios de dados genéticos diretos ao consumidor. É um repositório público que você vai lá e diz assim, quero encontrar mais parentes. Fiz a minha ancestralidade, foi legal, mas eu estou procurando parentes, porque eu gosto de montar a árvore genealógica. E isso é um passatempo muito maior do que a gente imaginava. As pessoas querem, de fato, construir as suas árvores, e que é muito legal, super divertido. Jogaram no GetMatch e aí encontraram, né, a polícia foi atrás de um caso que estava cold case, para quem assistia essa série, um caso que estava congelado por falta de evidências. Tinha um padrão ali de assassinatos numa determinada região da Califórnia. Os caras tinham um modus operandi muito bem estabelecido e amostras de DNA desde 1985 guardadas na polícia. Em 85 e hoje, contra quem você vai comparar? Você tem que comparar ou com o banco da própria polícia, que é um banco geralmente enviesado para condenações recentes, né? Ou o que eles tiveram a ideia de assim, vou jogar esse dado contra o GetMatch, que é um banco público. E encontraram um parente do DNA do suspeito. A partir do parente e com dados demográficos, cruzaram e falaram assim, esse aqui é o principal suspeito. E aí, quando foram fazer o teste do tal do suspeito, bateu, era o próprio doador daquela amostra biológica na cena do crime. Tudo isso já é possível, está sendo feito. Então, veja bem, pessoas fazem o teste de ancestralidade por uma curiosidade legítima, elas voluntariamente, né, buscam seus parentes, né, que é um serviço desses testes, e elas voluntariamente depositam em outros bancos de dados que foram utilizados pela polícia para encontrar. Olha só, né, um dado privativo ajudando uma conclusão, né, de um caso aqui, um caso criminal a favor da sociedade, né, já que a gente paga imposto, a gente espera um serviço da sociedade, um desses serviços é o serviço de segurança, e esse serviço de segurança falou, legal, para eu melhorar a minha qualidade do meu serviço, vou atrás de tudo que eu tiver em mãos, que é um banco de dados genéticos de indivíduos que voluntariamente depositaram. Agora, o que acontece com os dados que essas empresas que estão fazendo ancestralidade, o que é que eles fazem com esses dados? Então, o artigo que eu mandei para vocês, que está lá no Drive, ele discute esses dois lados das empresas que oferecem ancestralidade. Aqui não tem nada a ver com o 23andMe, aqui as pessoas voluntariamente subiram. Mas e o que tem a ver com o 23andMe? O que está lá depositado nesses bancos de dados? O que é que você pode fazer? Para alguém se perguntar o quão fácil é chegar no outro, se faça essa pergunta antes de tudo. Quantos parentes, quantos ancestrais você tem? Se a gente subir 30 gerações, todo mundo tem 2 pais, os seus pais têm 2 pais, né? Seus avós e assim sucessivamente. Se a gente chegar em 30 gerações, eu tinha 1 bilhão de ancestrais, mas não tinha 1 bilhão de pessoas na Terra há 900 anos. Estou colocando a geração em 30 anos, nem é esse número, mas vamos falar assim, 500 anos. 500 é pouco também, vai. Quantos anos? 600 anos, perfeito. 20 anos de geração média. Não tinha 1 bilhão de pessoas. Então quer dizer que todo mundo, na verdade, tem parentes que ocupam várias posições diferentes na sua árvore. Aquele mesmo cara que é seu parente por esse lado também é por aqui, por ali, por acolá. Então, não há
muita dificuldade. Se você tem um certo banco de dados, você consegue chegar meio que em todo mundo. Né? Todo mundo é primo em algum grau. Aí vem a nossa... Eu estou caminhando aqui para um ponto aqui de inflexão da nossa aula. Então a gente sabe... Deixa eu colocar mais um slide. Então a gente sabe o seguinte. Agora eu vou me exibir com minha canetinha. A gente sabe o seguinte, então. Variabilidade nos permite ver coisas como ancestralidade, parentesco, aí parentesco voluntário, né, quando você busca seus parentes, parentesco involuntário, quando é forense, alguém diz assim, você é parente desse cara, está buscando por outros motivos, né? E a gente consegue fazer teste de doenças raras. Certo? Né? E graças ao teste de doenças raras, a gente consegue fazer screening populacional. Pois é, Marco. Ancestralidade tem um apelo social muito importante. Né? A gente tem desde autoidentificação, né, com algum grupo, mas você também tem a situação como essa, né? Acabar com a mitologia de pureza genética. Vou contar mais um segredo, tá? Voltando aqui. Esse lado aqui do meu pai, isso aqui é da minha mãe, 100%. Esse lado aqui do meu pai é da Alemanha. Imigrantes que vieram para Santa Catarina. Aí eu fiquei assim, nossa, mas não tem ancestralidade alemã? Se você for procurar aqui, nem tem a categoria Alemanha. Por quê? A Alemanha, centro da Europa, aquilo é um corredor de várias populações. A Alemanha não tem uma ancestralidade só. Por ironia do destino. Então, essa máxima ariana, ela era uma máxima não genética, né? Era uma máxima, falavam de pureza biológica, utilizaram um monte de conceitos da biologia para, da forma, conduzir politicamente, socialmente, né? De outro jeito. Então, essa é um bom argumento aqui para falar. Então, é bem interessante isso. A variabilidade genética, então, só para fechar aqui o nosso cenário, o que existe e o que está em futuro. Como eu falei, doenças raras. Doenças comuns, elas são causadas por combinações de variantes. Então, na nossa analogia, que eu não vou perder aqui a oportunidade de falar mais uma vez, é como se fosse assim, eu errei um pouquinho a receita do bolo, mas o bolo dá para usar na sobremesa. Eu errei um pouquinho a entrada, mas dá para usar. Só que se você errar em muitos pontos, o seu jantar pode ser um fracasso. É basicamente uma analogia perfeita para doenças comuns que têm uma etiologia complexa ou multifatorial. Complexa, multifatorial. Em outras palavras, olhar uma coisa só não vai me ajudar em nada, se eu não olhar todo o resto. Tá? Então é assim, combinações. Pensa num copo, certo? E se a água cair fora desse copo, a pessoa tem doença, então a água tem que ficar aqui dentro. A doença monogênica, você já herda uma bolinha aqui dentro com um raio bem grande, que ocupa esse volume. Na doença multifatorial, na verdade, não há uma bolinha tão grande, mas há várias bolinhas pequenas. Algumas bolinhas maiores e várias bolinhas pequenas.
essa combinação de variantes de efeitos diferentes vai fazer com que algumas pessoas já estejam perto ali de, né, transbordar, e outras pessoas não. O duro é como é que a gente acha quais bolinhas são essas no genoma. Né, as doenças que acometem famílias, elas têm as bolinhas são tão grandes que foram fáceis é uma palavra forte, não vou falar isso para a professora Regina, mas que foram mais fáceis de se identificarem uma vez que o genoma humano foi sequenciado. Até o genoma humano ser sequenciado, achar essas bolinhas grandes ali era bem difícil. Depois passou a ser mais fácil. O problema são essas bolinhas pequenas. E aí, existem duas coisas agora. As mesmas empresas que estão vendendo o teste de ancestralidade estão tentando vender as bolinhas isoladamente. Ó, descobre aqui se você tem ou não essa bolinha, descobre se você tem ou não essa bolinha, tá? A gente tem esses pequenos fatores de risco que cadê aqui? Que alguém falou como aqui atrás, painéis de predisposição. Então, assim, você concorda comigo que se eu souber que eu tenho só uma bolinha, eu não consigo dizer? Eu posso dizer assim, eu tenho um fator, eu tenho outro fator, eu tenho 5 fatores. Sei lá, tabagismo para câncer de pulmão está aqui, é uma bolinha um pouquinho maior, por exemplo. Mas a gente sabe que é um fator que sozinho não vai me dizer totalmente o risco. Agora a gente tem futuro e, assim, temos a necessidade de testar combinações. Né? Essas combinações vocês vão ouvir muito falar nos próximos anos, a gente chama carinhosamente de PRS, que é o Score de Risco Poligênico. Isso está em pleno desenvolvimento no mundo. A gente espera que nos próximos 10, 15 anos, se tivermos mais amostras de brasileiros sequenciados, de africanos, de nativos americanos, a gente consiga ter um PRS para várias doenças, de várias populações, mas isso é futuro. E agora, no meio do caminho, a gente tem venda DTC, direto ao consumidor de fatores de risco. E aí vem o perigo. Se você não parou para conversar por 1 hora e 12 minutos, como eu estou conversando com você coloca essa bolinha atrás de uma caixa e fala assim, saiba seu risco para diabetes, e coloca isso numa farmácia para vender, farmácia, aquele mesmo lugar que você compra remédios, que são produtos de saúde, você pode ter uma ideia errada e dizer assim, bom, se eu tenho ou não tenho essa bolinha aqui, eu vou ter diabetes, ou não vou ter diabetes. As duas respostas são perigosas, porque se você acha que vai ter e começa a gastar um monte de dinheiro com remédio ou com mudança de alimentação, etc., você pode até se dar mal, porque você, lembra, DTC, não passou por um médico, por uma equipe que está te acompanhando. Ou o outro lado, que ótimo, não tenho uma bolinha, não tenho diabetes, vou atolar o pé na jaca. As duas respostas são difíceis. Vou comer todo o bolo de chocolate do Michel. Vou comer todo o bolo de chocolate de todas as receitas que eu encontrar. E aí, esse daqui, então, é um exemplo, né, do risco poligênico, né, que é assim, esse é o risco que as pessoas têm ao longo da vida de ter câncer de mama. Quem que está no grupo de maior risco? São as pessoas que têm mutação monogênica, que já são identificáveis, por exemplo, aquele caso da Angelina Jolie, mas pessoas que têm um risco poligênico também identificadas. E aí você tem várias coisas a fazer, por exemplo, aumentar o número de mamografias, ou no caso extremo, né, você está aqui no risco, você pode decidir, né, a Angelina Jolie estava aqui, ó, 87%, que é a penetrância da mutação que ela caiu. Ela estava nessa ponta. Mas tem muita gente que tem um risco elevado que a gente não consegue identificar ainda. Exato, Guilherme. Imagina a gente falar um pontinho aqui e essa pessoa estava aqui, na verdade. Ela não tinha aquele risco todo.
ou um pontinho que não estava presente aqui, mas que ela tinha todas as outras bolinhas lá naquele copo do risco. Então, isso daqui é o PRS, né, que é uma das coisas do futuro. Aqui são estudos, por exemplo, o mesmo problema da doença multifatorial acontece com fenótipos multifatoriais, tipo o nosso rosto, a nossa fisionomia, a nossa voz. Já tem estudos, né, que estão vendo com o risco poligênico de você predizer, né, computacionalmente um rosto. Então, esse é o rosto verdadeiro e esse é o rosto predito. Então, aquela mesma questão que a gente viu com dados genéticos, de chegar numa pessoa por dados demográficos, você vai conseguir, por exemplo, chegar nas pessoas com essas combinações que respondem um fenótipo. Eu falei do fenótipo doença, câncer de mama, Alzheimer, etc., mas poderia ser, por exemplo, fenótipo do rosto, a altura, a inteligência, a capacidade de fazer exercício físico, esportes, etc. Tá? E aí a gente pode chegar, aqui são duas recomendações. Eu recomendo isso aqui para quem não conhece, é um filme chamado Gattaca. Tá? É de 1997, mas poderia ter sido feito ontem. Não só porque é um filme muito bonito do ponto de vista cinematográfico, ele mostra um futuro, uma distopia no futuro, em que a sociedade ela é totalmente, boa parte dela é desenhada em laboratório, então você tem bebês selecionados para não terem doenças, para terem uma determinada capacidade intelectual, etc. Mas eventualmente nascem bebês naturais que são os seres humanos que almejam determinadas profissões e desejos e tudo mais, e vão fazer qualquer coisa por isso. Então a sociedade toda é sequenciada, mas algumas pessoas vão desejar, eu não vou contar spoilers. O outro filme que eu acho que vocês têm que assistir se chama, esse está no YouTube, Gattaca não está no, infelizmente, nem no HBO, nem no Prime, nem no Netflix, mas eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar formas que eu não vou falar aqui para deixar gravado. Vocês podem encontrar. Vou ver se eu acho um link, tá? Peraí. Não tem nenhum link lícito. Tentei já. Mas esse aqui está no YouTube, isso aqui tem 55 minutos, é um documentário chamado DNA Dreams, que fala um pouco dessas possibilidades, né? Então é um projeto ambicioso de tentar sequenciar crianças superdotadas, com QI alto. Tá? Então a gente tem essas situações. Agora, vejam bem que coisa que a gente se encontra. Temos plena consciência como estudiosos da área, vocês como, né, vocês estão nessa disciplina, vocês estão saindo dessa disciplina com mais informação do que vocês entraram, então vocês agora, né, têm mais responsabilidade, né, vocês têm mais poder da informação e mais responsabilidade. A gente tem alguns caminhos a se traçar. Um é deixar tudo livre. Vamos então... deixa a empresa vender a pontinha do iceberg. Ela não está contando mentira. Você tem ou não tem aquela variante? Ela não está contando mentira. Você tem um risco aumentado de ter doença. Ela não está. Aí são não está, mas de repente você tem uma caixa dizendo: saiba seu risco de diabetes, vendido numa farmácia, e às vezes com médicos por aí falando: faça esse teste porque ele aumenta a sua capacidade. Gente, você está vendo um pedacinho só do cenário todo. A gente vai, então, proibir, ou, como sociedade, a gente vai fazer força para tentar proibir, ou a gente vai deixar aquilo totalmente livre? Existem vários problemas baseados nessa nossa pergunta. Lembra que eu falei, risco do diagnóstico, você vai fazer uma doença, você vai ver uma doença genética e vai dizer se tem ou não tem uma mutação grave? A gente não sabe todas as mutações graves. Então, até para esses serviços de saúde que são bem estabelecidos como diagnóstico monogênico,
você tem problemas como esses aqui, em que o menino com a doença de Dravet saiu com um report chamado variante de significado incerto, porque naquele momento, sob a luz do conhecimento daquele laboratório, naquele momento não identificou nenhuma variante patogênica, mas na verdade essa variante foi reclassificada como patogênica por outro laboratório depois, baseadas em 2 publicações que foram muito recentes na época do diagnóstico. Então, veja bem, a gente tenta ao máximo, como laboratórios e pesquisadores, identificar mutações associadas à doença, mas você tem 1000 papers por hora sendo publicados, e nesse caso aconteceu naquele momento daquela análise, ele não sabia o que era aquela mutação, a criança morreu e, na verdade, a mutação estava lá, ela só tinha acabado de ser descoberta como patogênica. Então, se isso está acontecendo, né, aí o laboratório foi processado, etc. Se isso está acontecendo com monogênica, o que dirá esses reports que são produzidos pelas empresas DTC, sem um médico olhar, pensar, sem uma equipe médica olhar, raciocinar, sem um aconselhamento genético, informar a família, informar o médico. Você tem toda uma cadeia de condução de informação para chegar a um ponto como esse. Então a gente está tateando ainda isso. Aí, no mesmo cenário que a gente tem esse tipo de processo, tem esse tipo de venda. Então, isso daqui é uma empresa, não estou citando a empresa, dos Estados Unidos, que vende direto ao consumidor, um teste genético, e ele fala assim, quer saber a sua suscetibilidade de ser alta ou baixa? Tá aqui, eu estou fazendo aqui uma variante genética de altura lá no gene que foi associado à altura. E aí ele fala assim, olha, esse genótipo TT, que é o que você tem, está associado a uma altura média. Que grande resposta foi essa. Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou atrás desse paper aqui. Qual é a contribuição? A altura, gente, é algo muito, muito multifatorial, com muitos genes contribuindo um pouquinho. Óbvio, você tem que mexer em osso, você tem que mexer em músculo, você tem que mexer em vasos, você tem que mexer em nervo, você tem que mexer em tamanho, né, para suportar o peso. Eu tenho 1,92, eu tenho um axônio aqui que sai do cérebro e vai até o pé. Né? Eu tive que ter algum controle no crescimento do axônio junto com todo o resto. Você tem um monte de gene envolvido nisso. Como raios uma empresa está vendendo um report que diz assim, você tem uma variante associada à altura? Tá? Isso aqui é uma tabela, mas o tamanho do efeito você pode medir para a altura em centímetros. Qual é a contribuição em centímetros daquela variante? Aqui. 0,9 centímetros. Em caucasianos, em chineses, 0,614. Está saindo no report. Você tem uma variante ligada à altura. Isso é verdade. Você tem uma variante ligada à altura média. Isso é verdade. Agora, que verdade meia boca, né? A altura é algo tranquilo. Ninguém vai mudar o padrão de vida, ninguém vai tomar alguma coisa diferente por causa de altura. Mas eles têm outra coisa lá. Por exemplo, ligada à sensibilidade à dor. Você começa a entrar em coisas de saúde muito sérias aqui. E aí, olha esse asterisco. Note que um estudo encontrou o efeito oposto. Então, olha, é tão pequeno o efeito que você vai de uma população para outra, a mesma variante tem um efeito oposto a essa variante em uma população. Então, estamos aqui com esse tipo de teste sendo vendido. Não só isso, você pode pegar o seu dado genético e revendê-lo, por exemplo, para uma empresa de leilão de DNA. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, empresas que você vai
vender o seu teste genético, o seu sequenciamento para um outro usuário, que pode ser a empresa da altura, para vender uma altura um pouquinho melhor. Michele, beira o charlatanismo, só que na prática eles estão dando, você tem tal genótipo, esse genótipo foi associado. Isso não é mentira. O problema é você pegar esse detalhe e chamar aquilo, você nem precisa chamar, você coloca assim, ó. Não é diagnóstico. Mas você vende ele numa caixinha bonita na farmácia. Aí cabe a pessoa interpretar. Então é por isso que eu tenho tanto ímpeto para fazer aulas como essa, e eu quero falar isso para mais gente, para dizer assim, tá bom, a gente não vai conseguir parar de vender isso. Talvez nem cabe a gente, como sociedade, impedir o outro de vender. Mas a gente tem a responsabilidade de informar, né? Olha, isso não é. E aí o meu medo aí você pega um médico que não avaliou aquilo direito, por exemplo, e ele começa a vender. Aí olha a responsabilidade que você aumenta aquilo. E não é mentira, gente. Tem médico por aí que está indicando esse tipo de teste. Então, assim, a gente tem direito de vender nossos próprios dados. A gente brinca aqui que tem, né, alguns países, por exemplo, que a doação de sangue ela é remunerada. Né? Isso é algo que se discute há muito tempo. Né? A gente quer ter doação de sangue, a gente quer ter dados genéticos em profusão para fazer estudos e chegar nas combinações do risco de doença. Precisamos que as pessoas de fato compartilhem seus dados para pesquisa, para gerar novos insights e novas conclusões. Mas a que custo? Né? Doação de sangue. A gente precisa de sangue, a gente precisa de contribuições. Mas a que custo? Né? Se a gente vai, por exemplo, doa o sangue e o laboratório vai e vende aquele sangue, faz sentido? E o compartilhamento entre familiares? Você falou que você aceita compartilhar seu dado, mas seu irmão disse que não quer compartilhar o dado. Poxa, vocês dividem 50%. De quem é a decisão final? É complicado isso, né? Você tem a identidade jurídica em uma pessoa só e na genética não tem uma coisa de uma pessoa só. Você é um pouco do seu irmão, vocês dois são um pouco da sua linhagem e todo mundo da sua linhagem é um pouco da sua população ou das suas populações. Então essa unidade jurídica é algo difícil. A coisa de populações tem histórias para isso em bioética. Então, quem já ouviu, essa é boa também, quem já ouviu aquela versão de Somewhere Over the Rainbow, cantado por um havaiano, um rapaz que tinha super obesidade? É um clipe na internet que rola, ele era um músico, e ele tinha muita gente conhece. Existe entre as populações havaianas nativas e várias populações polinésias, algumas variantes de risco à obesidade quando condicionados à cultura ocidental. Leia-se, né, fast foods, né, Havaí é um estado americano. Há alguns anos houve uma coleta de dados, né, dessas populações e se identificou esse risco aumentado. Tá? Fizeram os planos de saúde aumentaram na mesma época o prêmio, né, do seguro para os residentes do Havaí. Então você teve ali uma clara, e eles alegaram que isso foi feito por conta da distância, etc. Mas assim, se você tem uma doença que tem um risco aumentado numa população, e nesse caso, tudo indica que condicionado pela exposição ambiental diferenciada, né, da colonização daquela região,
e depois você usa esse tipo de informação para um prejuízo, né, um prejuízo direto, né, aos seus habitantes, você tem ali, né, algumas pessoas que doaram o seu dado e que meio que ferraram com muita gente, com uma população maior. Em vez de você usar, é isso que eu não entendo. A gente tem, com conhecimento a respeito disso, a gente tem uma oportunidade de trabalhar, por exemplo, a fisiologia da obesidade em si. Quando você conhece populações novas, você tem a oportunidade de estudar, né, formas de combater, por exemplo, de mitigar aquele problema para todo mundo. Né? É o caso do PCSK9, que é um outro exemplo bom. Então, PCSK9, eu dei o exemplo do Havaí, mas PCSK9 é uma proteína que, na função normal, ela inibe receptor de LDLR. Ela inibe LDLR. E aí, o que aconteceu? Se você algumas populações africanas tinham uma perda de função. Então, se você abaixa o nível da PCSK9, você aumenta o número de receptores e aí você tira do seu sangue LDL e aí ele tem menor chance de causar aterosclerose, doença coronariana e várias doenças. Graças a uma população africana, descobriram mutações raras ali deles que diminuíam, né, a função do PCSK9, aumentando então a LDLR. Essas pessoas portadoras tinham muito menos LDL e muito menos chance de ter doença coronariana. Graças a essa descoberta, criaram um inibidor dessa proteína. E isso pode ser usado por toda pessoa que não é naturalmente, né, não tem a variante que reduz a função, e todo mundo meio que reduz. Isso virou um remédio. Então, a mesma tipo de descoberta que no Havaí prejudicou a população, o mundo ganha agora com um novo fármaco. Então, assim, os dois usos do mesmo tipo de problema. Detalhe, ótima observação do Giovanni, que fala assim, tinha que dar um jeito de anonimizar para planos de saúde. Tudo bem, só que se você anonimizar completamente, para não chegar em nenhum lugar o seu nome, se descobrirem uma mutação importante para a sua saúde um dia, você quer que volte para você. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Há um interesse coletivo em anonimizar, e há um interesse individual em anonimizar, mas também há um interesse coletivo em não anonimizar para voltar para a pessoa e dizer: o que você tem? Você teve diabetes? Você teve câncer depois de 50 anos? Vou anotar aqui para poder estudar o padrão, né, que você pertence. Individual, há uma vantagem de voltar porque você pode fechar um diagnóstico para você e para sua família. Então, é uma dualidade extrema. Gente, só para terminar, vocês estão vendo que é um assunto grande para falar num tempo só, mas eu queria só trazer essa reflexão sobre os 3 tipos de relação que a gente encontra, que é a relação paciente-consulente, com a equipe médica. Então, aqui você tem uma queixa, e um serviço, né? Você quer falar para aquela equipe sobre o seu problema porque você quer um diagnóstico. Tem a relação do sujeito de pesquisa com os pesquisadores, que aqui você tem uma relação do fenótipo, né, uma doação do dado para juntar conhecimento. Então a gente pode colocar assim, fenótipo, você vai criar perfis, e o produto final. Aqui o produto final para o indivíduo é diagnóstico. Aqui o produto final é pesquisa, né? Você vai ganhar com a pesquisa, aumentar o conhecimento, e a relação do cliente e prestador de serviço, em que você tem uma expectativa do cliente em voltar com algum dado. Poxa, se você voltar dizendo assim, eu não sou capaz de dizer o seu risco para diabetes, que serviço é esse? Não existe o serviço.
Mas se eu falar, você tem uma mutação de risco para diabetes, isso é um serviço, então há um interesse mútuo ali, inclusive o interesse de se manter pouca informação para você continuar comprando, enquanto não se sabe o nosso interesses, né, dos dois lados. Você tem, então, esse tipo de situação em que o cliente ele espera, né, há uma expectativa. No caso do sujeito de pesquisa, dos pesquisadores, aqui existe uma coisa meio de interesse coletivo. Aqui há um interesse individual na solução de problema, aqui há uma expectativa. Eu estou comprando a minha ancestralidade, eu estou adquirindo um serviço de uma análise de ancestralidade. Eu acho que eu estou adquirindo um serviço de predisposição de saúde, quando na prática eu não estou de fato. Eu estou vendo um pedacinho lá do iceberg, eu estou vendo um recorte, né, Regina, que não conta a história toda e que pode causar uma impressão muito errada lá no final. E quem são as responsabilidades, né? A empresa que comprou, né, que você comprou a ancestralidade, ela tem uma responsabilidade de guardar e, eventualmente, no contrato, ela tem uma necessidade de revender para algum lugar. Aí chega nos planos de saúde. Plano de saúde é um dos maiores interessados em saber se você vai ter risco de doença ou não, certo? A princípio, sim. E aí no Brasil você tem uma regulação. O plano de saúde não pode saber, não pode ter acesso ao seu dado genético. Mas, e se ele contratar, por exemplo, a 23andMe e falar, me dá uma média aí de todos os brasileiros, quais são as doenças e a idade média, você tem já um dado de sinistralidade, digamos assim. Por que um homem de 18, 19 anos paga mais caro por um seguro de carro? Porque eles sabem que a média daquela idade vai bater mais. E aí, hoje em dia, a gente tem a capacidade de saber média e individual, e o plano de saúde, nesse caso, ele quer saber o individual, quer saber a média, ele vai cobrar pela média, obviamente, que ele quer manter ali o seu lucro. Hoje em dia, planos de saúde já perguntam, você tem doença prévia? Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Você tem câncer? Eu estou esperando acontecer o primeiro dia que um plano de saúde processar alguém dizendo, mas você tinha feito seu teste genético? E lá tinha dito que você tinha uma predisposição a diabetes. Você não me contou. Vai chegar esse dia. Pode anotar. Tá? E aí, eu comecei tudo isso dizendo que a principal conduta para a gente melhorar tudo isso é a informação. Mas eu tenho o mesmo nível de informação de todo mundo. O termo de consentimento pode ser considerado um contrato, né? O esclarecido do termo de consentimento livre esclarecido, ele é uma premissa verdadeira para todos os casos. As pessoas sabem o que estão comprando, as pessoas sabem o que estão assinando, né? Então, começa daí o nosso problema. Além de plano de saúde, as empresas vão ou não contratar. Então, você tem vários interesses, né, ali no meio. As empresas podem contratar elas podem ser punidas se não contratarem, por exemplo, uma pessoa com deficiência. E aí há o outro lado, que é políticas afirmativas, políticas de inclusão. Só que se você não categoriza, né, a questão da informação genética nisso daí, você pode, né, eventualmente deixar de contratar, se você sabe aquele dado a priori, por outro tipo de análise. Gente, as empresas elas vão no Facebook e elas veem se as atitudes pessoais, que não podem ser utilizadas como balizador da contratação, mas elas vão fazer isso já. Porque o Facebook é público, ela não está infringindo nenhuma regra. Então, são esses cuidados que agora a gente tem também com dados genômicos.
Aí que eu falei, né? O bônus e o ônus de desidentificar, eu tinha adiantado, né? Anonimizar é bom, mas anonimizar pode trazer um benefício também para aquela pessoa. Gente, eu espero que vocês não tenham achado muito caótico. Eu tentei trazer um pouco de tudo aqui, é um grande cardápio. Mas eu queria trazer principalmente o que é possível, o que não é possível. A gente tem esse cenário atual de um avanço bizarro no conhecimento da genômica, mas ainda faltando valores críticos, né, para a gente ter o que é de fato valioso do ponto de vista clínico ou não. O cenário é caótico. Link onde existe o filme da Ataca, a professora Regina colocou. A mensagem para vocês levarem, né, para casa, e se quiser, João, depois disso você pode parar de gravar para a gente abrir o microfone aqui. Mensagem para levar para casa. Genômica é uma ciência em plena expansão. Temos muitas coisas já na mesa que a gente pode fazer, coisas importantes de diagnóstico de doenças raras, coisas divertidas sobre ancestralidade, e temos muitas promessas. E no meio do caminho a gente tem algumas coisas que o mercado está atropelando e que cabe a nós, se a sociedade não se organizar para fazer leis e regulamentações, cabe a nós passar o valor crítico desse cenário atual.